Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul e você. Use o app Banrisul Digital e acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Aliás, para começar, tem que dizer que já estava bom fazer continência com Bolsonaro no poder, depois do advento dos serial killers no Brasil, que estão soltos aí, a população morrendo por falta de hospitais, por falta de presídios, por falta de estradas, né? Pela incompetência que graça na gestão pública, né? O Bolsonaro fez um serviço à nação, então foi o momento da continência. E agora, com mais razão ainda, hein, deputado Tenente Coronel Zucco, Luciano Zucco, mais razão ainda a fazer continência, hein? É melhor que o cotovelo. A continência tu pode fazer a 3 metros de distância. Continência é um sinal de respeito, né? E a gente, as pessoas, quando... Para alguns, a esquerda não entende assim. Mas interessante, né? Que vão lá em Cuba, os milicos cubanos fazem continência, vai na Venezuela, tem continência, vai na Rússia, tem continência. É verdade. Mas eles entendem aqui como uma coisa de direita. Sim. É interessante isso. Acredito que quem preza a continência já vai botar na parede, já vai ensinar como é que se faz uma abordagem. Mas isso aí, essas ignorâncias, a gente tem que passar. Tudo bem contigo? Paulo, muito obrigado. Estão trabalhando na Assembleia ou estão em home office? Então, o tal do home office, realmente a gente está com uma restrição muito grande proposta pelo presidente, meu amigo Hernani Polo. É necessário neste momento... O Hernani parecia um leão enjaulado. Sabe o que ele está fazendo no fim de semana? Lego com o Eduardinho. Fazendo Lego em casa. Faltou Lego, tanto Lego que ele fez. Olha, mas eu não saio da frente do telefone, do computador, porque a gente realmente está tendo bastante demandas. Mas é uma pandemia, e hoje nós vamos poder abordar, né, com o doutor Pacheco. E eu esqueci o seu nome, doutor. Pritt. César Pritt. César Pritt, nosso juiz do trabalho. E o Paulo aqui, para a gente também passar outros cenários no tocante a esta pandemia, né? Tem muita responsabilidade no tocante à proteção do cidadão, mas também de ambos os lados também, porque a nossa economia também pode causar vítimas. Meu caro Ivan Pacheco, boletim médico, Ivan. Boletim médico. Eu estou trazendo todo dia, tem um médico aqui no programa, né? Ponto de honra. Eu tenho que dar um Aliás, boletim tem um amigo médico. meu que é anestesista, não sei se conheceu, o Jorge Osório Flores, Então não é meu médico. colega de infância, o pai dele era milico. É anestesista, não é médico, então. Mas A sua sorte que ele está em Florianópolis, você não invade aqui. Não, mas dizem isso de ele mim disse também. que traumatologista não é médico. Pois exatamente, ele dizem isso da ele gente. disse isso. Agora, se tu diz que anestesista não é médico, aí ele te mata. Mas ele disse o seguinte, teve que acontecer isso para a classe médica ser valorizada. E é verdade, mas não é aqui, é no mundo inteiro. Não é a classe médica, é todo o segmento da saúde. Mas, bom, obrigado pelo convite. Tu já imaginou se tu ser aplaudido, os prédios te aplaudindo, ovacionado por onde for? O Beira-Rio te homenageando. Pois é. Hein? O Beira-Rio vestindo verde, eu não sei porque é verde. Isso. Eu achei que era branco, mas é verde. É porque, na verdade, a maioria dos hospitais no nosso meio usa roupa verde para cirurgias e os campos esterilizados são verdes, alguns azuis, né? Então, escolheram o verde, mas tu quer que eu dê o boletim esse assustador ou o real? Não, eu quero que tu dê o boletim real. O que está acontecendo aí com o vírus? Olha, vão me queimar de novo. Por quê? Alguns colegas vão me queimar de novo. Por quê? O Giordano Bruno já foi queimado, então não tem problema, né? Mas por que te queimar? Não, por causa das opiniões. Mas né? tu tem todo o direito de dar a tua opinião. Exatamente isso. Eu tenho direito de dar minha... Ainda não proibiram opinar, né? Claro. Eu acho como Ontem, por exemplo, eu dei a minha aqui, eu achei que ia ser massacrado aqui. E, no entanto, 90% de posições favoráveis à volta ao trabalho. Eu acho assim, ó... Eu ando lendo bastante ultimamente sobre isso, até por causa da minha posição na Federação de Futebol, né? Como diretor médico, eu tenho que municiar a federação para tomar as decisões que tomou. Obviamente, a gente não pode dizer que não existe esse vírus, existe, né? Mas eu acho que foi feito um alarmismo, foi criada uma histeria que não precisava.
né? Tu concordas com o Bolsonaro, então, que a histeria? Não, eu não diria isso em público, né? Mas eu posso concordar. Dizendo? Não, se eu fosse presidente, eu não diria isso. Está dizendo? Não, se eu fosse presidente, eu não diria isso. É que ele não soube se expressar. Exatamente. Eu sei o que ele quis dizer com isso, né? Mas estão tomando medidas radicais, chamando de... A histeria, ela pode acontecer. Nós estamos na era do mimimi, né? Então, os morros, as pessoas famintas, aquelas que não conseguem alimentar os seus filhos, pela incompetência do Estado, foram jogadas na economia informal, que agora está se revelando um monstro, que foram para a economia informal, que mesmo assim conseguiram uma solução para a sua subsistência, indo trabalhar no cachorro-quente, na pipoca, no Uber, enfim... solucionar o seu problema, essas pessoas estão literalmente impedidas de trabalhar. É lamentável. Claro, tem algumas outras coisas que a gente tem que fazer uma análise, às vezes, um pouco crítica e fria, não na emoção. Acho que muitas coisas estão sendo feitas na emoção. Inclusive, assim, muitas atitudes de alguns governantes, eu acho, essa é a minha opinião, estão sendo tomadas, assim, pensando muito mais na emoção da coisa ou no investimento político que isso pode causar. Eu acho que tem gente se aproveitando disso. Jogando para todos. Ou com medo do prejuízo político. Né? Mas, enfim, o que eu penso sobre isso? Nós temos um vírus que ele realmente ele se propaga com mais facilidade dentro da família coronavírus, né? Que é uma família muito antiga. O SARS era um coronavírus. A MERS também, a febre do Oriente, exatamente. Mas assim, se a gente for traçar alguns paralelos, por exemplo, o ano passado, vocês sabem quantas pessoas morreram no Brasil de gripe? E nós temos vacina da gripe, hein? 1.109 pessoas morreram de gripe. Nós não vamos ter esse número de mortos pelo coronavírus aqui no Brasil. Tem certeza? Tenho certeza. Está no site do Ministério da Saúde. 1.109. Isso aqui foi no influenza do ano passado. A influenza do ano passado. Nos Estados Unidos, 8.000 pessoas morreram de gripe o ano passado. Mas americanos vão morrer mais que 8.000 no coronavírus. Acho que não. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? E a gente não consegue acabar com os vírus. O coronavírus, quando descobrir a vacina, quando passar essa epidemia, nós não vamos matar ele. Daqui a alguns anos ele volta. Assim como outras epidemias voltaram. O sarampo volta. Tuberculose. Aliás, tuberculose não é vírus, mas assim, essas doenças, elas voltam. O que é a tuberculose? A tuberculose é um bacilo. É outro tipo. Qual é a diferença? Primeiro é o tamanho, né? Mas, enfim... Sim, mas nós estamos falando com leigos, né? Eu também sou leigo. Sabe o que é um bacilo, que é um vírus? Eu só vi bacilo e iogurte que passava lá. Pois é. O vírus não é uma célula e o bacilo é uma célula, né? Bactéria é uma célula, né? O vírus não é uma célula. O vírus, por exemplo, ele não tem metabolismo próprio. Ele precisa de uma célula para introduzir o seu DNA e replicar. Mas, enfim, então, assim, nós vamos ter que... Ele é um hospedeiro? Como nós vamos ter que... Nós vamos, uma hora ou outra, enfrentar de novo isso, então, todos os anos, nós vamos ter que começar a fechar comércio. Porque a gripe mata todo mundo todos os anos. Morre mais ou menos 600 mil pessoas por ano no mundo de gripe. Muito mais do que vai morrer de coronavírus. Nós temos até agora em torno de 370 mil mortes no mundo por coronavírus. E a vergonha pior, o meu caro Ivan Pacheco não tem mais vacina para o H1N1 esse. E vocês viram... Não sei se o doutor César... Já vamos introduzir o doutor César. Por favor. Sim. Senão ele vai ficar fora. Já foi anunciado até pelo deputado Zucco. É um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Nosso juiz federal do trabalho. Prazer é todo meu. Uma honra estar aqui, podendo prestar esclarecimentos, ajudar a população com esse debate. Claro, não vou poder me meter na matéria médica, né? Bom, a gente se mete na do trabalho. Opa! Por que você não pode se meter na média? Mas conversando, a gente, claro, acaba formando uma opinião a partir da toda a cobertura jornalística que tem, trazem médicos, trazem especialistas. Claro. Agora estou aqui tendo o privilégio de ouvir mais uma opinião médica, mas a gente vem para dizer que o Tribunal Regional do Trabalho está à disposição para que a mesa das cortes trabalhistas está à disposição para negociar, para que os empregados e empregadores consigam chegar a uma solução menos ruim
num tempo onde todos estão tendo perdas, né? Eu não tenho certeza se o melhor é realmente haver um isolamento mais amplo, se poderia afrouxar um pouco o isolamento, mas aquilo que for determinado pelas autoridades competentes, houver nos decretos municipais, que houver for determinado de forma federal também, aquilo vai gerar uma série de consequências trabalhistas. Pode gerar uma falta de liquidez das empresas que gere uma quebradeira, gere um efeito em cadeia perverso para a economia. Por outros lados, nós temos o drama daquele que vai para casa em isolamento, em quarentena, ele vai ter salário, ele não vai ter, vai ser suspenso o seu contrato. Quer dizer, todas essas questões têm que ser dirimidas. O governo, agora, essa semana, baixou uma medida provisória, voltou atrás, emitiu uma medida provisória revogando um dos dispositivos. Enfim, durante o debate, aliás, revogou o perverso, né? Porque ela é muito perverso. Aquele dispositivo, olha, vários dispositivos da medida provisória, inclusive, estão de acordo com o que nós estávamos debatendo internamente, e nós íamos até publicar algumas coisas sugerindo a adoção dessas medidas. E a medida provisória, em vários pontos, foi feliz, trazendo algumas soluções. Mas essa questão de deixar o trabalhador 4 meses em casa, possivelmente sem salário, essa é complicado. Me parece... Sabe, doutor Priti, a sociedade normalmente observa, especialmente quem detém empresas e tem empregados, né, sempre imagina a justiça do trabalho com os seus dentes afiados para trucidar empresário. Enfim, essa é a imagem que se tinha. Isso está mudando graças à abertura que o próprio tribunal está tendo no diálogo com a sociedade. Politicamente eram caixas pretas. O próprio o nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul era fechado lá com o desembargador Barizon, que foi presidente. Ele se transformou numa instituição que dialoga com a sociedade. O que eu estou gostando nisso, eu estou chegando nisso para lhe dizer que a intenção que os senhores têm e a compreensão que têm, a compreensão e a intenção realmente de mediar essas coisas num momento tão duro para a sociedade, eu quero parabenizar os senhores, viu? Eu aplaudiria também a Justiça do Trabalho nesse momento. Né? Nesses momentos porque de crise... não é a ariranha aquela que vai trucidar, matar, morder todo mundo, vai acabar com os negócios das pessoas. Não. Os senhores estão absolutamente prontos para mediar as questões da sociedade. A Justiça do Trabalho é um espaço. É um espaço que pertence ao cidadão empresário, ao cidadão empregado, para que eles possam resolver os seus problemas. Ali discutir, vai ser aplicada a legislação de uma forma criteriosa, de uma forma profissional, e em tempos de crise como esse, nem tudo está na lei ainda. Vão surgir muitas dúvidas. Então, novamente, a gente chama aqui que a negociação é o melhor caminho e pode ser construída uma saída menos gravosa para todos, né? Então... Eu queria só passar uma situação, doutor, até... O pior problema hoje, só desculpe, Zuco, até para fazer o elo de vocês, o pior problema hoje não está no trabalho, está na falta dele. Está naquelas pessoas que foram jogadas na economia informal, que foram para a terceirização e estão pagando os pecados da terceirização hoje. E aqueles que estão no trabalho informal e não têm a proteção... Alguém foi sempre a favor da terceirização, sempre foi a favor de uma economia informal forte, e hoje eu estou repensando até. Essa pandemia, ela trouxe quadros que ninguém nunca esperava, né? Então, essa avaliação é muito fácil olharmos de fora, julgarmos ações específicas. Cada dia vem uma novidade. Eu vejo que essa medida provisória que está chegando novamente, realmente tirando o item que foi realmente pauta do artigo 18. Lembrando que é um artigo que ninguém inventou também, né? Já existem, até eu dou o exemplo da empresa Azul, que hoje já tem o chamado layoff, que é semelhante ao que o presidente Bolsonaro falou, que, olha, eu não tenho dinheiro, libero vocês por 4 meses, daqui a 4 meses eu vou realmente chamá-los de novo. Bom, é uma solução. Eu tenho um parente que tem uma pequena empresa, Paulo, e ele, acho que são 10 funcionários, ele falou, olha, eu vou ter que demitir 5. A matemática é muito simples para mim, eu não tenho caixa, não tenho gordura, então ou eu demito
ou eu quebro a empresa de todo mundo. Empresa de que ele tem? É de material de escritório. Mas ele podia estar aberto. Aí podia vem... estar funcionando. Aí vem aquilo que a gente estava comentando. Eu também escutei alguns... Ontem eu estava com o doutor Eduardo, que é o presidente do CREMERS, um grande amigo, doutor Paulo, que é infectologista. Participa do programa aqui, doutor Eduardo Trindade. O doutor Paulo, que é infectologista. E a gente tem opiniões distintas. Eu escutei já que, por exemplo, por dia morrem 15 brasileiros por fome. Né? A questão de nutrição. E no trânsito? Então, no trânsito, são 300 mil anos. A gente mas não sabe quantas crianças morrem de diarreia. Eu não procurei isso, mas, tem dados. mas a gente sabe que morre muita criança de diarreia no Brasil. O que eu acredito, doutor Ivan Pacheco? Na verdade, esse primeiro momento de controle, de preocupação, de resguardo para a população foi necessário. Logicamente, estamos agora analisando outros cenários, como o próprio doutor César comentou. Bom, a nossa economia precisa ter um fôlego, precisa ter vida. Então, grupo de risco, esse é com certeza intocável. Exatamente. Temos que preservar. Agora, vou botar esses serviços essenciais... Vou botar uma Itati aqui para o meu amigo aqui. Excelente. Esses serviços essenciais que foram ampliados, inclusive pelo governo estadual hoje, né? Não só saúde, assistência social, segurança pública e privada, defesa civil, transporte. Como o próprio Paulo comentou, nós temos que, aos poucos, verificar. Grupo de risco permanece e vamos tentar abrir aos poucos. A gente estava conversando aqui anteriormente. Tu vai no supermercado hoje, qual é a segurança que tu tem de não sair de lá contaminado? Não, e outra coisa, né? Nós temos que imaginar, a gente já sabe que para cada confirmado aqui, cada caso positivo no Rio Grande do Sul, deve ter 10 que não foram confirmados ainda. Porque a grande maioria das pessoas vão passar sem confirmação do diagnóstico. Sim. Não tem teste para todo mundo. Não tem teste para todo mundo e muitos vão passar sem sintomas. Né? Muitos estão contaminando, já contaminaram muita gente por aí, não sabe. Mas assim, o problema é que se tomou uma proporção, como eu falei antes, meio histérica do negócio. Vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo. Eu tenho um consultório perto do Moinho Shopping, ali num prédio, o Paulo Sérgio sabe onde é. Já fui lá. Já foi lá. O síndico do meu prédio simplesmente resolveu fechar o prédio. Por 15 dias eu não posso atender os meus pacientes. Autoridade. Eu não posso atender meus pacientes por 15 dias. Hoje eu tive que ir num vestiário de um hospital para atender um pós-operatório, porque eu não tinha lugar para atender o cara. Eu tenho pacientes no meio de tratamentos que eu não posso atender por 15 dias. E o prejuízo disso? E esses pacientes que precisam de atendimento? Sim. Então, assim... Que mais autoridade? O câncer vai continuar... o AVC vai continuar, o infarto vai continuar. Sim, e é uma questão de prioridade que essas pessoas possam chegar até o lugar para ser atendidas. Pessoas que precisam fazer quimioterapia, radioterapia, precisam fazer tudo. Outra coisa, olhando pela parte econômica, isso vai gerar um estresse tão grande nas pessoas e as autoridades têm que se dar conta de uma coisa. Está escrito nos livros lá, estresse é uma das coisas que mais atinge o coração e mais mata. Então, acho que vai ter pessoas hipertensas que vão correr risco por causa da situação financeira. Acho que vai existir pessoas com insuficiência cardíaca que vai piorar. Alcoolismo, né? O Brasil é o país que mais sofre de ansiedade na América. Hoje eu estava falando, inclusive, por coincidência, com uma psicóloga, a gente trocou essa informação. Então, assim, isso vai aumentar bastante. Então, isso vai gerar... Isso vai refletir na saúde pública também. Doutora, o Paulo estava comentando aqui antes. A empregada doméstica, o sorveteiro, o cara que faz aplicativo, como ele vai ficar 2, 3 meses sem uma renda, sem uma condição de... E veja bem, é muito claro que a gente está preocupado, que o corona, a gente vê os exemplos da Itália... A questão nossa também entra na parte cultural. Fiquei muito chateado com o que eu vi ontem na televisão. Filas e filas de idosos para tomar a vacina influenza, desrespeitando toda a orientação. Isso é um problema também. Colados, as filas. Por isso que essa balança, né, de precaução, entra a questão cultural do povo brasileiro, que não dá para se comparar com o japonês, que tem disciplina. Então, não é uma conta matemática simples. Mas é importante salientarmos que o suicídio vai aparecer, que nós vamos continuar com problemas de saúde. Lógico, nós temos que ter mais leitos, temos que nos preparar
inclusive para o grupo de risco. A grande preocupação aqui no Brasil é uma epidemia, mas no mundo todo é uma pandemia. Eu acho que a grande preocupação foi quando descobriram que o vírus ele se espalha com muita facilidade e os governos, não só aqui do Brasil, os governos do mundo inteiro, sentaram numa mesa e disseram, nós nunca tivemos leito sobrando e agora o que a gente faz se todo mundo precisar? Esse foi o problema. E tem outro problema que não esquece, Ivan. O prefeito de Roubaix, ele se demitiu porque ele entendeu que ele foi ineficaz, que ele não acreditou na força do vírus, no que ele traria de consequência para a China e para o próprio mundo. Esse cara, que lá ainda, nos asiáticos, lá resta um pouco de dignidade. O cara, o corrupto, ele daqui a pouco percebe e dá um tiro na boca, né? Ele se demite. O Japão mais, né? A China, o partido manda fazer isso. O Paulo estava comentando sobre... O partido faz justiça. Paulo estava comentando sobre supermercados. Quem for hoje no supermercado... Eu não sou contra, vou dizer de novo, o supermercado está aberto. Sou inteira, aliás, parabéns ao Zafari, doou 10 milhões aí para o Instituto Floresta. Instituto Floresta também, uma grande Hoje ação. A minha continência, além de ser para a Justiça do Trabalho, vai ser para o Zafari. 10 milhões para o Instituto Floresta. Espetacular a atitude do Zafari. Eu não é que eu não quero usar, eu quero o supermercado aberto, eu quero tudo aberto, na proporção. É isso. Eu quero trabalho, eu estou trabalhando. Tem uma outra marca de outro supermercado que... Estou arriscando ser preso na rua. Aqui ele mesmo, a consciência, até porque o dono é um senhor de idade, ele agora vai limitar para 50 pessoas dentro do estabelecimento. Então, à medida que vão entrando, vão saindo. Bom, talvez o poder público pudesse assumir isso e disciplinar É uma medida de disciplina. Perfeito. Agora, isso poderia ser feito também em outras áreas. Claro. A gente tem que entender que está todo mundo muito preocupado com o coronavírus. Todo mundo tem um parente com idade. A gente sabe que levantando aquela questão da proporção, cada 100 infectados, 80 vão ter de maneira muito leve, quiçá nem vão saber que passaram. Agora terão 15% que vão precisar de algum apoio hospitalar e 5% talvez até de UTI. Isso é uma coisa grave. Logicamente, se a gente pegar os números da Itália, ficamos apavorados. Dá outro quadro, olha aqui, vocês estão loucos, não podemos arriscar virar uma Itália, nada aberto, nada de trabalho, Paulo, sem vida ninguém vai trabalhar. Putz, que decepção, Paulo, com o que vocês estão falando, dá outro quadro. Meu amigo, olha a Itália, onde é que aconteceu? No norte da Itália, aquelas vilas que os jovens se mandaram, só idosos por lá, pessoas... Não já dá para grandes comparar. Dificuldades, não tem como comparar. É exatamente não tem como o que comparar, acontece. É outra situação. Aqui, eu disse uma coisa para nós analisarmos também. Por enquanto, o coronavírus aqui é top. Ontem disseram que é doença de rico, claro. Quem veio do exterior que trouxe, está no topo da pirâmide. Agora, Daltro, se chegar aqui nessas vilas, dos bolsões, cinturões de miséria, nesse esgoto a céu aberto, se chegar lá com essas crianças vivendo do jeito que estão vivendo, com essas pessoas vivendo lá... Sem saneamento básico, tem 20 pessoas morando tem favelas que estão sem água, até tem... Acho que no Rio de Janeiro, anunciaram que faz 2, 3 meses... Tomara que não chegue lá. Estão sem água nas favelas. Não é questão de trabalhar. Sem higiene. Às vezes tem 15, 20 pessoas morando na mesma casa. Quer dizer, se um pegar, todos os outros vão pegar. É muito preocupante o que aconteceu aqui. Nós tínhamos uma previsão de 50 casos agora no dia 24, hoje. Na verdade, nós estamos com 100 casos. É o dobro. É preocupante. Logicamente que as ações têm que ser enérgicas, mas é a teoria do cobertor curto. Se tu puxar muito para um lado, tu deixa descoberto o outro. E a gente tem casos claros de pessoas carentes, pessoas pobres, que estão preocupadas porque não tem salário, porque o empregador não vai dar um salário sem ela estar presente. Então, nós temos que ter medidas claras no tocante ao grupo de risco, isso é indiscutível. Mas, um exemplo, nós temos ali outros poderes que podem, nesse momento, ajudar, né? Ministério Público, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, tem os seus fundos. Pode, de alguma forma, ajudar. Deputado Zucco, olha aqui. O deputado Zucco, até no vocabulário, copia o Bolsonaro.
E este médico aí indo contra os colegas dele é uma barbaridade. Tirantes, juízos, convidados são terríveis. E ele tá me colocando junto, né? Quem? Tu viu? Deixa eu ver como é o nome dele aqui, eu vou puxar lá. É a Viviane, é uma moça. Viviane, tá bem. Eu posso discutir com ela sobre isso aí a hora que ela quiser. Ela me apresente dados, me convença e aí eu mudo de ideia. Mas o problema é esse, ó. A coisa virou meio ideológica, né? Aliás, as pessoas há horas no Brasil que nós vivemos esse fenômeno, né? Ninguém mais aceita o contraditório. Meu Deus do céu, o debate não existe mais, cara. Ninguém mais aceita opinião contrária. Não, e é pau, e é ferro. E as coisas Eles que te jogam o que tem na mão. Não, exatamente. As coisas que eu tô... parece uma coisa assim, eu tô taxado de sociopata agora, né? Que eu não tô pensando nos velhinhos, não sei o que, não é isso. As coisas que eu falei aqui, eu não criei da minha cabeça. Estou pensando na sociedade. Foram artigos que eu li de pessoas sensatas no mundo. Olha, tem um cara lá de Stanford, tem um cara de Nova York, tem um cara... Prefeito de Nova York quer botar as pessoas... Prefeito de Nova Mas, York. doutora, a tendência, você só notou, a tendência está para ser uma certa privatização, né, de deslocamento, de manter em ambientes confinados, aglomerados, mas a tendência é começar a acordar. Não, nós temos que manter a máquina. Claro, como a gente cresceu, trabalhou tanto para melhorar o PIB, trabalhamos tanto para fazer uma reforma e... Uma coisa são 15 dias. O que a Viviane se engana é que ele não é Bolsonaro, ele é Mourão. Para mudar um hábito, ouça este recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só, doutor Prit? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. A Unicred lembra você de algumas atitudes que contribuem para o combate do coronavírus. Lave bem as suas mãos com sabonete ou sabão. Aliás, o sabão está em voga agora, fazia anos que eu não usava o sabão. Agora o sabão não é mais do meu tempo, porque o sabão não tinha nem cheiro, hoje é perfumado, o sabão parece um sabonete. Mantenha a distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas, é o que nós estamos aqui, ó. 1 metro de outras pessoas, não fique em ambientes tumultuados ao espirrar ou tossir. Cubra o nariz e a boca com a parte interna do cotovelo. Colabore e ajude a proteger você e quem você ama. Esta mensagem é da Unicred. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em oncologia, o mais premiado oncologista brasileiro do exterior, Dr. Gilberto Schwartzman, que vai estar aqui sexta-feira. Fale aí, Dr. Gilberto. Olá, Paulo Sérgio. Tu sabias que há hoje alguns tipos de câncer de pulmão que podem ser tratados com comprimidos? Isso mesmo, comprimidos pela boca, nada de injeções na veia. São tratamentos menos tóxicos e bem mais ativos. E são usados em tipos especiais de câncer de pulmão que possuem alterações detectadas em testes moleculares. E esses testes são hoje acessíveis a todos. O paciente com câncer de pulmão ou seu familiar que tiverem dúvidas sobre isso devem conversar com seu médico. Como melhorou a medicina, não é mesmo, Paulo Sérgio? Um abraço. Doutor Gilberto Schwartzman, amigo do nosso colega traumatologista, eu soube que sou usuário do traumatologista, o doutor Carlinhos Schwartzman. Doutor Brito, o senhor tinha pedido já a palavra. Então, queria comentar que das várias medidas que estão sendo tomadas, havia essa lacuna até a semana passada do que fazer com as relações trabalhistas nesse momento em que, de uma forma inusitada, de uma forma sem qualquer precedente, milhões de pessoas estão tendo que ficar sem ir ao trabalho. As empresas têm essa dificuldade porque estavam tendo que efetuar os pagamentos sem ter a prestação de serviço, sem conseguir vender. Então, existe uma série de lacunas para as quais a lei não estava preparada, né? Então, no domingo, à noite, foi lançada a MP 927, que regulamentou várias dessas hipóteses. Parte da regulamentação foi bastante interessante, principalmente... Quer dizer que o Bolsonaro fez alguma coisa certa, então? Bom,
Ele, a assessoria dele, enfim, a medida provisória... Parece que tudo que o Bolsonaro faz está errado. É bom ouvir do juiz do trabalho isso. Daqui a pouco analisando, colegas. Por dever de ofício, eu não devo me posicionar politicamente. Claro, mas tecnicamente... Mas nem nós, eu não me posiciono politicamente. Tecnicamente, não, mas votou em mim. Alguns dispositivos da medida provisória são problemáticos. O mais polêmico foi amplamente debatido na mídia na segunda-feira, que era a suspensão por 120 dias do contrato de trabalho, com a possibilidade do trabalhador ficar em casa sem qualquer tipo de renda. Essa parte está em suspenso. Eu chamaria de demissão temporária. É uma demissão oficiosa, né? Demissão temporária. Aliás, a demissão mesmo seria melhor, porque a pessoa, ao ser demitida sem justa causa, ela recebe as verbas rescisórias e consegue aguentar por um tempo até que consegue um novo emprego. Essa suspensão, a pessoa aguardando, sabe-se lá quando, o retorno ao trabalho... Daqui a pouco, imagina, milhares, milhões de pessoas talvez fossem estar em suas casas sem qualquer renda. Isso poderia gerar uma convulsão social. Houve uma reação do Legislativo, Judiciário, Ministério Público e... Uma mobilização contra. Houve, né, a mídia, a sociedade voltou atrás. Me parece que vai se voltar a algo que estava sendo costurado antes, que era o governo contribuir de alguma forma para isso. O deputado... Rodrigo Maia, me parece que ele acabou agora, ainda há pouco, a dar uma entrevista no G1 e falou sobre 3 possibilidades. A suspensão do contrato com alguma forma de antecipação do seguro-desemprego ou com alguma forma de uso do FAT, né, que já existia uma lei de 2015 com algo similar, ou os empregadores utilizarem, pagarem o salário desse período, só que conseguirem empréstimos subsidiados. E a medida provisória, ela regulamentou também os casos em que não seria suspensão, mas sim antecipação de férias, antecipação de feriados, aproveitamento de banco de horas. Ou seja, para aquele empregador que está medianamente capitalizado, que consegue aguentar 2, 3 meses, ele antecipa as férias, ou feriados, ou banco de horas, e depois ele acaba recuperando isso mais lá na frente, porque as férias já vão estar concedidas, né? Então, mas fica aquela lacuna, né, que o deputado Zucco estava comentando, da pessoa que não está empregada, que é um autônomo, que é um trabalhador informal, trabalhador eventual, o vendedor de picolé, o vendedor de pipoca com os parques vazios, né? Então, me parece que nós temos essa lacuna dos não empregados. Os empregados estão cobertos por essa antecipação, ficaria como uma espécie de licença remunerada, antecipar as férias. Provavelmente vai ser regulamentada a suspensão do contrato, mas não sem salário, com alguma forma de renda, vai ter que ser trabalhado. E nós estamos com essa enorme lacuna para quem não está trabalhando e é um trabalhador informal. Eu queria só passar uma situação que o nosso juiz no trabalho, o doutor César, muito bem comentou. Regulamenta também o teletrabalho, essa medida provisória 928. São várias e várias questões. Eu vou responder para a Viviane, com todo respeito, alguns destaques do que está sendo feito pelo governo federal, que ela poderia não ver uma questão tão ideológica, mas na prática o quão difícil é essa pandemia para qualquer país. A Anvisa publica, Paulo, orientações referentes à pesquisa em medicamentos. Aliás, o presidente da Anvisa é seu colega, né? Sim. Os estados brasileiros contam com laboratórios capacitados em todos. Não, mas é um momento, mas tem milicos e muitos civis também. Governo federal, estados, logística para 10 milhões de kits vão ser dados para exame. Aviação, quem não sabe agora, a FAB levou 2 Hércules, trouxemos brasileiros do Peru e a gente ajudou, inclusive, em outras nações para trazer os brasileiros que estavam fora. Restrição à entrada de estrangeiros, principalmente de países que estão muito contaminados. Então, são várias e várias ações. O próprio ministro Moro, que está usando o Fundo da Segurança Pública no coronavírus. São várias ações que estão sendo feitas. Os 88 bilhões, né, de reais que o governo federal está tirando não sei de onde, mas está tentando ajudar. É importante salientar que a matemática é exata. O direito nós temos certo lado subjetivo. Agora, a matemática, imagina
como vai ser difícil repor esses 88 bilhões, como é difícil, e aí entra a questão até eleitoral, né, Paulo? Que a gente avaliar se é o caso ou não. Eu tenho uma opinião particular de que esse ano não tem que ter eleição, que nós temos que direcionar os recursos para o coronavírus, é uma opinião pessoal, não temos ambiente, não temos clima e não temos recurso. Sabe que tem um outro problema agora falando do futebol, que já que eu trabalho no meio do futebol... Tu não resolveu o problema do Marcelo Medeiros. Pois é. Do nosso Romildo Bolzan, do Marcão. Mas o sistema imonológico deles vai resolver o problema. Do Cláudio Derich, todo mundo. Tem um amigo meu, desculpe te interromper, até para dar um pouquinho de brilho aí no nosso debate, que é muito duro. Tem um amigo meu que ele estava louco para pegar o vírus do Romildo. Só para dizer, olha, peguei do Romildo. Ele está nos assistindo em casa. Mário, um abração aí. Mas o sistema imunológico... O César Pacheco também é outro que queria pegar o vírus do Romildo. Mas deixa que o sistema imunológico deles vai resolver o problema. Romildo, que é advogado trabalhista. Muita audiência com a doutora Vera Bolzan lá em Osório. Mas eu acho que as pessoas, às vezes, não têm noção do alcance que é essa tragédia. Né? Por exemplo, no futebol nós temos um grande dilema hoje. Nós suspendemos o Campeonato Gaúcho. Os clubes do interior, normalmente, para o Campeonato Gaúcho... sobrevivem disso, né? Fazem um contrato de 3 meses, que é o que dura o Campeonato Gaúcho. Então, agora termina ou não termina o Campeonato Gaúcho, eles vão ter que renovar esse contrato por quanto tempo? E assim, quebra os clubes. Pode fazer... Desculpe, me lembrei agora, hoje a Grenal entrevistou, tem 6 jogadores do Tocantins, que eram um Tupi de Criciúma, estão no aeroporto, e vai e vem para o aeroporto. Ainda bem que tem um colega deles, um colega deles aí que hospedou eles em casa. Eles estão desesperados para voltar. E aí vão na empresa aérea lá com a passagem, transfere para o dia seguinte. Vão no dia seguinte, transfere para outro dia. Não tem como a federação ajudar esses 6 meninos aí? Até posso perguntar, mas... Pois Mas, enfim, assim, o problema é muito grande. E o futebol, com todos os problemas, com todas as críticas que possam ser feitas ao futebol, o futebol é uma empresa que emprega muita gente. Muita gente. O futebol é o maior empregador do Brasil. Né? Porque não são só os jogadores, tem o porteiro do estádio, tem o pipoqueiro ao redor do estádio, tem o massagista, tem a imprensa toda que vive do futebol. Então, assim, o futebol, essa epidemia criou um grande problema, inclusive trabalhista, né? Os clubes do interior, se não receberem ajuda, provavelmente vão quebrar. Sim. Porque eles não têm dinheiro para pagar mais tempo de salário. Isso é a realidade de todos. Todas as empresas, inclusive. Não, claro, eu estou falando especificamente do futebol agora, né? Mas, então, assim, o que eu quero dizer, as pessoas às vezes falam apaixonadamente o negócio, mas não tem alcance, às vezes, do que é o problema. Não, a realidade é infinitamente complexa, são muitos tipos complexo, de empreendimentos. Muito complexo. O futebol temporário, que é com essa vida, sazonalidade, com essa é muito difícil. Eles fazem todo esse planejamento para a temporada, aí, por conta dessa suspensão, esticou a temporada. O que se faz com... Muito complicado, realmente. 528 WhatsApps. Isso aqui, obviamente, seria possível, mas não vai poder responder, até pode cair na sua mão isso aqui. Rosângela Moura, do Jardim Botânico. Boa noite. Alguém sabe o que está acontecendo com a Carris? Em plena crise, demitindo funcionários com quase 30 anos de serviço, pouco por justa causa, sem receber um centavo. É claro que o senhor não pode falar sobre isso, né? Fica o registro aí. Deixa eu ver quem é o telespectador aqui que está online. O ideal seria provocar uma negociação coletiva disso antes dessas dispensas em massa, que seria menos traumático para todos, né? Perfeito. Como eu estava comentando, eu acho que é importante nesse momento, estamos, na minha visão, corretos em passar esse cenário de que não está normal, de que é grave, de que o coronavírus é sim uma pandemia preocupante, mas, dentro desse processo responsável, temos que começar também a pensar no tocante o que essa pandemia vai trazer em questões psicológicas, como o doutor Ivan comentou, essa questão do estresse, do suicídio. Nós temos, como eu falei, 15 mortes dia na questão da falta do alimento. Isso é um dado. Claro. Isso aí vai aumentar naturalmente. Vai aumentar. Então nós temos que... Não é uma conta simples. O nosso grupo de risco, eu sempre gosto de salientar, tem que estar extremamente isolado, com cuidado. Continuamos com todas as medidas, né, de segurança, mas a vida tem que seguir. Olha o que e a diz economia... aqui o Rui Miyoshi.
Fujiki, claro, ele é japonês, ele diz aqui, boa tarde, como o Japão está tudo normal, todos trabalhando, sim, todos se cuidando, porque no Brasil só pega um exemplo da Itália e não comenta o que acontece no Japão? Exatamente, eu ia falar antes... O Rui de São Leopoldo. Toda vez que a gente faz um comentário, e às vezes é um comentário contra o que pensa a maioria, as pessoas já vêm com um papel assim, olha o exemplo da Itália aqui, ó. Não dá para comparar a Itália, porque tem a população que está sendo atingida na Itália é muito mais velha, né? Com muitas comorbidades, tem dados. Eu tenho uns da China aqui, mas eu posso dizer para vocês que no mundo todo, dessas 300 e poucas mil pessoas atingidas, morreram 14 mil ou 16 mil, se não me engano agora. Eu posso ver depois o dado atual. 64% dessas pessoas tinham cardiopatia associada. Né? Então, as pessoas mais velhas já têm maior probabilidade de ter esses problemas crônicos que complicam com o vírus. A Itália, na região da Lombardia, estava com uma epidemia de H1N1 junto. Então, juntou as duas. Não dá para a gente comparar com a Itália. A Itália recebe milhões de turistas por ano. Quando a China liberou a informação do vírus, ele já estava na Itália. Né? Claro, já estava espalhado na Europa. Então, assim, a gente não pode fazer essa comparação. Agora, a diferença do norte da Itália para o sul da Itália é absurda. Inclusive nos casos, né, Paulo? Nos casos, exatamente, nos casos. Mas, enfim, eu acho que, assim, a gente não pode desconsiderar que tem um risco para um grupo de pessoas e tem um grande grupo, mas um grande grupo que não tem uma letalidade muito alta. E até, assim, algumas técnicas epidemiológicas dizem que a gente tem que... é de se expor essa população de baixa letalidade aos poucos ao agente causador, porque isso vai criando imunidade e aumentando a imunidade na população, vai diminuindo a probabilidade de espalhar o vírus. Não se espalha mais como fogo em palha seca, Isso é aquela curva que todo mundo fala, sobe e depois desce, né? Então, outra coisa, tem que se dar conta que se a curva não é muito alta, de repente, o pessoal está dizendo, vamos achatar para não sobrecarregar o sistema de saúde, mas aí dura mais tempo. Achatar essa curva, a epidemia dura mais tempo. Então, o que é melhor? Deixar ela subir? O que significa achatar a curva? É o número de infectados ao mesmo tempo. Então, e como é que se faz isso? Pois é começar a restringir a liberdade das pessoas para não ter contato, né? Então, isso é uma das táticas, mas isso significa que a epidemia dura mais tempo. Doutor, eu acho que nós temos que manter aquilo que é muito claro. Calma. Tem que manter a calma, lógico. Manter a calma. Isso é pontual. Eu acredito que jogos de futebol realmente não é o momento. Claro. A questão de cinemas, a questão de aglomerações, de shows, isto não está em pauta. Isso todos nós concordamos. Isso não está em pauta. As questões da segurança no tocante ao grupo de risco também não está em pauta já. Isso aí está muito claro. E, logicamente, a gente tem que avaliar agora, tratar os desiguais com desigualdades, porque tem cidades no Rio Grande do Sul com 2, 3 casos que já estão atentos, que já pegaram essa questão psicológica de que é importante, sim, se cuidar, os idosos têm que ficar em casa, mas é o que o Paulo comentou e que a gente tem que ter a responsabilidade, como pessoa pública, de passar para quem nos assiste. Se nós ficarmos todos em casa, quem consegue se manter, é muito fácil o discurso. Mas e o nosso empregador autônomo, que está recebendo uma carta de aviso que vai ser demitido? O ministro Mandetta ontem falou num discurso, eu ouvi no final da tarde, ele disse que a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque trancar a rua, por exemplo, como fizeram em Capão da Canoa, né? Mas trancar a rua, tu pode trancar o acesso do cara que está levando oxigênio para o hospital. Medicamento? Que está levando medicamento para a farmácia. Comida, exatamente. Então, tem que ter esse cuidado. Não dá para... Algumas medidas podem ser desastradas. Claro. Né? Pode ser um tiro no pé. Que satisfação ver o doutor César Fritz no programa. Grande magistrado da Justiça do Trabalho Gaúcha. O Léo Grandoso. Obrigado, um abraço obrigado. Aí. Pronto, só interrompi para dar isso. Eu vou citar aqui alguns serviços essenciais, porque muitas pessoas, e é natural, que não tem esse entendimento.
saúde, assistência social, segurança pública, privada, defesa civil, transporte, passageiros, aí entra também cargas, alimentos, medicamentos, a questão da telecomunicações e internet, que hoje olha o quão importante é ter um programa que passe as reais noções sobre o coronavírus. E até para as pessoas manterem a sanidade mental, claro, quem está no isolamento. Né? Esgoto, lixo, água, luz, produtos de saúde. Então, tudo isso é problema das nossas periferias. Das zonas miseráveis. São tantos serviços que a gente tem muito cuidado. Por exemplo, a gente tem hoje, o prefeito baixou uma determinação que idosos estão proibidos, com exceção, logicamente, e inclusive eu estava anotando aqui, doutor César, inclusive, com chance até de multa, né? Eu vi até um valor de R$429 reais, a possibilidade. Isso é necessário pro idoso? Bom, talvez seja, porque estão vendo que tem muitos nas ruas, não de forma necessária. Como é que essas pessoas estão se sentindo. Estão se sentindo tratadas dessa forma. Eu sou totalmente... E se for um sem outra maneira de tratar mais educada do que tratar... Se for um médico de 70 anos, eu conheço médicos de 70 anos. Não, mas pelo que eu vi, serviços essenciais não teria problema. Tem mais de 70 anos trabalhando. Mas por isso que eu sempre digo assim, as pessoas às vezes interpretam mal e a interpretação é meio ideológica, né? Não se trata de negar as coisas, não se trata de não admitir... De não sofrer com a realidade também. Mas assim, nós temos que ver outra realidade. Nós temos o maior grupo de pessoas, não vai ter uma letalidade alta, isso é no mundo todo, chega a 0,1% mais ou menos, né, no grupo que não é o grupo de risco. Então nós temos que repensar algumas coisas, eu acho, na minha maneira de ver isso aí, né? Viu o percentual de pessoas que morreram no Japão? É 0,00 alguma coisa. Eu acho que as pessoas também têm que parar. Tem uma coisa assim, é uma briga de egos e vaidades, às vezes, né? Todo mundo quer ser... de poder. E todo mundo quer ser o portador da pior notícia, né? Grupo de WhatsApp, então, é impressionante. Não, todo mundo quer dar... até de desligar, todo mundo quer dar a pior notícia. Olha, as pessoas estão se abastecendo na mídia tradicional, hein? A mídia... oriunda dos caminhos da web aí estão fracassando pelo número de fake news que estão aí, de bobagens. Sim. Mas é isso que eu estou dizendo. Não dá para as pessoas maldades, né, Paulo? Esses dias tinha uma foto num grupo aí de pessoas caminhando no parcão e todo mundo dizendo num grupo lá, mas que irresponsabilidade, isso aí. É só ir olhar no site da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício, está lá escrito sobre o coronavírus e exercício. Ajuda para manter a imunidade, As pessoas podem ir no parque caminhar, que não aumenta o risco. Porque o exercício também é benéfico para a imunidade. Exatamente isso. Tem que manter o afastamento, 1 metro, então, 2 metros. Vamos fazer críticas sensatas no negócio. Todo mundo quer agora mostrar como é que se previne. Então, todo mundo quer dizer que tem que lavar as mãos. Lavar as mãos não é uma coisa de hoje. Sempre existiu essa norma de ter que lavar as mãos para as coisas, alimentos e tal. Não é por causa do coronavírus que a gente tem que lavar as mãos. Isso já existia, né? As pessoas espirrar no braço ou espirrar na mão e depois ir lavar, não é por causa do coronavírus. Isso já é uma questão de educação antiga. Por que as pessoas não faziam Muitas doenças podem ser propagadas. Para essas pessoas que fazem críticas, o que a gente diz aqui, eu quero saber quantas delas vão num banheiro público e depois de lavar as mãos fecham a torneira com a toalha de papel para sair com a mão limpa do banheiro. Quantas pegam a maçaneta com a toalha de papel para sair com a mão limpa de um banheiro público? Eu quero que elas comecem a fazer essas autocríticas assim, então. Mas enfim... Não tem nem papel em banheiro público. Quando tem, né? Quando tem. Eu não tenho nem papel, rapaz. Tem que ser um banheiro público mais chique, né? O banheiro de rodoviária, então, vou te dizer uma coisa. Deixa eu só fazer um pequeno contraponto. Claro. Eu não sou especialista, né? Não, mas a gente está absorvendo toda essa informação da mídia e eu tenho 2 colegas de faculdade, um que mora na Alsácia, região fronteiriça da França, é professor lá, e uma colega que mora na Espanha. A informação, e também, olha aí o grupo de WhatsApp, sempre chegando as notícias terríveis, né? Mas a informação que se tem é que ia se determinar um impacto mínimo, digamos assim, um isolamento não tão severo. Mas a partir do momento que na França começou a transbordar o sistema de saúde e começaram a chegar muito perto do nível da Itália, onde já estavam
escolhendo entre quem ia receber o respirador, quem não ia. E na Espanha a mesma coisa, está se aproximando disso. Os governos que estavam tentando equilibrar a economia um pouquinho mais e adotar medidas menos gravosas, eles mudaram de ideia e já estão quase no toque de recolher, tanto em Espanha quanto França, com suspensões bastante drásticas. Então, assim, quem está certo? Na própria Inglaterra também estavam com a teoria de que espalhar o vírus entre a população mais forte, digamos assim, acabaria causando uma imunidade de 50%, 60% da população. Isso seria uma barreira sanitária, isso seria uma barreira de propagação. Eu vou tentar fazer uma analogia militar. Estamos com ações de retardamento. Então, nós estamos na primeira linha. Então, por isso que eu falei, acredito que hoje o que está sendo feito seja correto. Seja correto. Essa questão de isolamento social, a preocupação com uma aglomeração. Só que, à medida que o tempo passa e que outros problemas aparecem, aí entra a questão, sim, do desemprego, do estresse, da fome. Nós vamos ter que avaliar. Vai ter que ser decidido quando se afrouxam as restrições. Exatamente. Quais os serviços que podem continuar, quais os serviços têm que ficar restritos. Então, é uma ação retardadora. Ponto final. Trocando tempo por espaço. Nós temos que ir para o ponto final. E vamos para o ponto final com Gimo, qualidade comprovada, e a nossa Casa Valduca. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Começar o ponto final com o nosso querido amigo, médico, traumatologista, Ivan Pacheco, da Federação Goiás de Futebol. Aliás, baixou a miudinha nos dirigentes da dupla Grenal aí, gente. Tu não fosse aniversário do Romildo, eu fui. Eu fui. Não fui. Mas não foi no aniversário do Romildo, não né? Foi. Foi lá no jantar, tu foi? Não. Tu não foi no jantar da Paz, do Grenal? Não. Pô, que sorte a tua. Não, eu não estava aqui. Tava naquela nuvem. E nem fosse lá no aniversário dele, não. Não, eu estava lá, mas sem problema. Ivan Pacheco. O que eu quero dizer como ponto final, assim, tudo que nós falamos aqui, eu quero que as pessoas entendam que nós não estamos negando que existe esse problema. Nós estamos tentando achar ou contribuir, nem que seja por uma pequena parcela, para que exista uma solução de um problema que vem vindo agora, que nós vamos enfrentar, que é a questão econômica e o desemprego, né? A questão de estresse, todas as outras coisas. Isso vai existir, as pessoas vão sofrer com isso. E aí eu fico me lembrando de Cervantes, né? Que nós falamos antes aqui sobre uma frase, mas me lembrei muito dele. Não será pior a cura do que a doença? Com tudo isso que se fez até agora, não se sabe. É um vírus novo, não se tem nem conhecimento total sobre o vírus ainda, então dizer que um está errado, o outro não está. O tempo, aliás, o tempo é o senhor da razão, né? Nós vamos descobrindo. Tua continência vai para quem, Ivan Pacheco? A minha continência foi para o Coronel Zucco. Que nível! Pelo amor de muito obrigado, muito obrigado. Eu sou um fã das ideias dele. Que beleza, hein? Em consequência do Bolsonaro e do Mourão. Também. Meu caro juiz do trabalho, César Plitch, seu ponto final. Então, queria aproveitar o espaço para dizer que na Justiça do Trabalho nós estamos atentos a esse momento de dificuldade, de possível desequilíbrio. Tem que se preservar as vidas humanas, claro. Por outro lado, tem que se preservar os empregos e a renda das pessoas. As pessoas que vão estar em casa ou que ainda estão nas empresas, elas vão ter que ter um trabalho para o qual voltar, né? Então, assim, uma medida que se tem feito nesse tempo em que as audiências estão suspensas, mas que nós continuamos trabalhando a todo vapor, é priorizar a liberação de alvarás. Aqueles processos que, de repente, não estavam dando tão rápido, porque estava dando prioridade a outras questões, estão sendo priorizados para que se injete dinheiro na economia, para que as pessoas possam levantar aquilo que, de repente, já estava se encaminhando para o saque do alvará, para o resultado da ação trabalhista e possam, com isso, minorar o seu problema, o seu sofrimento. Não sei, talvez estejam desempregados, precisando daquele valor. Então, que talvez peçam para os seus advogados para peticionar, para alertar, olha, nesse processo aqui tem um dinheiro para ser liberado, quem sabe prioriza aqui, que isso vai ser olhado com a máxima
atenção pela justiça. Nós não, quanto à questão da medida na qual se suspende ou se afrouxam as restrições, a gente é leigo, estamos vendo aquilo que as autoridades estão determinando, né? E vamos procurar cumprir. Internamente, a gente foi determinado o teletrabalho para que nós, 3.000 pessoas que atuam nessa área, não fossem mais um foco de propagação, agravando o problema, né? Estamos, como o processo é eletrônico, nós e vários outros órgãos públicos conseguimos trabalhar utilizando os meios informáticos, né? E falando da minha continência, eu faço a minha continência para os médicos, né, que estão na linha de frente, estão se arriscando mais do que qualquer um a pegar essa doença, e falar do artigo 29 da MP 927, que retirou uma presunção do nexo técnico epidemiológico, de que quem adquire, por exemplo, a pessoa no hospital, um médico, um enfermeiro que adquire a doença, que aquilo é decorrente do trabalho, porque ele está ali para o trabalho na linha de frente, sujeito a isso. Então, até talvez fosse um ponto a rever na MP nos próximos momentos, ou de repente o Congresso tira, ou o presidente edita uma nova MP suprimindo, enfim, para que os médicos, enfermeiros e todos os profissionais da saúde, não apenas nós batemos palmas para eles nas janelas, mas para que nós possamos dar a eles mais segurança jurídica de que, caso eles sofram a contaminação, aquilo tenha a proteção trabalhista. Existem seguros para isso também, né? E não pode esquecer, existem soluções da iniciativa privada para solucionar esse problema também das pessoas, né? Deputado Zucco, seu ponto final. Meu ponto final vai uma homenagem singela aqui à instituição que eu tanto tenho carinho, que ajudou na minha formação, que é o Exército. Hoje a gente viu uma entrevista do comandante militar do Sul, General Mioto, onde já estamos trabalhando e permanecerei tenente-coronel para sempre, estou parlamentar, já estamos trabalhando ainda antes do primeiro caso e com 52 mil homens aqui no estado. Hospitais de campanha, barracas, vacinação... É o Exército para tudo, sempre. Logística... então, inclusive, trabalhando ainda em cima da BR-116, doações de sangue. Hoje, o senhor que foi aluno do CPUR, o CPUR doou sangue, inclusive, para o Hospital Conceição, que está fazendo um belo trabalho. Então, meu ponto final é o Exército. E a minha melhor continência, vou copiar no Dr. César, vou fazer minha posição de sentido para o Dr. Ivan Pacheco, muito obrigado. Mas, simbolicamente, ao ministro Mandetta, que à frente da pasta de saúde está fazendo um trabalho, na minha visão, excelente, com grandes dificuldades. Esta bancada aqui, eu não tenho dúvida que está muito preocupada e permanece atenta à questão do grupo de risco e as demais pessoas, mas nós temos também que ver a questão do trabalho, a questão das demais doenças, enfim. Coronavírus é uma causa a gente vencer e principalmente esse inimigo invisível. Sobre as vacinas contra a influenza, estão em falta, mas serão repostas dia a dia. Em função da antecipação, não estão dando conta de fabricar. É isso que eu ouvi. Parabéns pelo programa, Paulo Sérgio. A Sônia mandando, olha aqui, ó, 549 WhatsApps já chegaram aqui. Paulo Sérgio, boa tarde. Com referência ao coronavírus, tudo bem, está presente e é perigoso. Agora as medidas tomadas estão exageradas sem sentido. Para a economia é jogar contra. Tudo poderia funcionar com restrições e consciência. Claro, todos têm que ser protegidos. Fecham bares, restaurantes, fábricas, empregados. Os supermercados, farmácias não são suscetíveis de vírus. Tudo parado. Como manter os empregos, empresas e comércio? Vamos vencer o vírus e depois morrer de inanição. Abraço, o Cialdino. Sempre te enrolas com o sobrenome dele. O Cialdino Enda é o sobrenome basco, significa vereda, atalho. Tá aí. Olha que infinidade, pena que não dá para ler todos aqui. Mas, de qualquer forma, eu quero trazer aqui os nossos aniversariantes.
Está de aniversário hoje o juiz Nicolau, não é aquele lá de São Paulo, viu? Tá bom. O juiz Roberto Nicolau Frantz, um grande abraço a ele, grande figura. Lilian Adelman, Pércio França, ex-dirigente do teu time. Tu é colorado? Eu sou do Zequinha. Tu é do Zequinha? Eu sou do Zequinha. O Zequinha é a solução para muita gente. Não, tem os caras de pau. Marcos Picarelli, a Marisa Klein, o Anilson Costa, entre tantos aniversariantes. A Fabiana Estrela, o Alfeu Estrapasson, a Cíntia Lopes, Vanderlei Graziotin, Tâmara Delgado, Débora Senck, o Leandro Maia Salvador e a nossa Karen Misculin, da revista Voto. Um beijo para Karen, parabéns, Karen. Figura muito querida, profissional, competente, uma das figuras mais importantes hoje do mundo jornalístico brasileiro. Um abraço especial a Karen Misculin. Eu vou ler outros WhatsApps aqui, para dar um... Aqui, amigo Ronildo. Não é o Romildo, né? Não, tem muito WhatsApp dele. Boa noite, Paulo Sérgio, convidados. O governo proibindo reuniões, inclusive festas de casamento e outras. Sugiro para a população fazer reuniões, festas dentro do transporte público, ônibus e metrô. Lá tem o sistema de imunização que pode estar amontoado, que ninguém vai correr o risco. Adolfo Germano. Sacanagem, tem que ser, né? Teve um casamento ontem em anteontem. 50 pessoas lá. Em Canoas, acho que deu um problema. A polícia foi lá. Paulo Sérgio, concordo com a opinião clara do Dr. Ivan Pacheco. Parabéns pelo debate. Ronaldo Severino. Olha a infinidade aqui. Sobre o Dr. Osmar Terra aqui, o Dr. Osmar Terra explica o ciclo do coronavírus, o que levou pau, né? O senhor quer o azul ou o cinza? Pode ser o cinza. O senhor é colorado? Colorado. Então? Senti. Azul. Azul. E tu que é neutro vai levar o cinza também, viu? Zequinha. Zequinha é neutro. Este médico falou tudo. Muitas doenças virão a partir das medidas do governo. As pessoas estão vulneráveis, sem água, sem esgoto tratado, ruas com poeira em pleno século XXI. Muitos bilhões vão ter que ser desviados para a saúde, não para do coronavírus, mas de todo o resto. O Brasil sempre precisou de dinheiro para a saúde, para a sanidade e não tem, o que é lamentável. Essa doença mostra a importância de ter um sistema de saúde forte, né? Com certeza. E agora, uma outra coisa que nós aprendemos, do ponto de vista jurídico, doutor, as pessoas estão aprendendo a Constituição, eram autoridades tomando decisões inconstitucionais, governadores proibindo o tráfico nos limites, não é fronteira entre os estados, chamam de fronteira, mas é limite entre os limites entre os estados. Prefeitos que andam muros na sua cidade para não deixar ninguém entrar. O meu amigo prefeito lá de Capão, ele fechou Capão da Canoa, cidade turística. Hoje me ligou o doutor Santa Helena, do Centro Clínico Gaúcho, apavorado. Tudo enfeitado, tudo pronto para Páscoa. E Gramado é um deserto. Gramado é uma cidade fantasma, abandonada. Eu vi na TV hoje, tá? Tudo que... Olha, tchê. Olá, Paulo, eu moro em Rainha do Mar. Aqui tem um pequeno comerciante. Só trabalha o pai e 2 filhos. Por que ele não pode trabalhar? Isso é absurdo. Egídio Schmidt, obrigado. E por aí vai as manifestações. É uma loucura. Paulo Sérgio, pior que o coronavírus é o governador de São Paulo e seus seguidores. Querem terminar com o governo central. Isso é notório. O Afonso Medeiros aqui. E por aí vai. Manifestações 554 de agora. Os senhores estão de parabéns aí. Obrigado, meu caro médico Ivan Pacheco. Nosso querido amigo, ao doutor César, que nos deu o prazer da sua vinda. Venha mais aqui no programa. Com certeza, com certeza. Não dá para deixar só com os desembargadores aqui, né? Tá certo. O que eu não consigo trazer mesmo, né, que joga muita bola, né, é o nosso desembargador mais fresco do estado. O desembargador Rosiul. O Rosiul. Vou avisar ele para vir. O Rosiul. Obrigado, doutor Prete. Obrigado, Tenente Coronel Zuco aí. Já está postos ali. Hoje ela botou para quebrar, hein? Que cor é aquela ali, hein? Grená. O Caxias.
é a liderança do Caxias. A nossa Vera Armando que vem aí com o Jornal da Pampa. E nós retornaremos amanhã, no dia delas, das mulheres, é o Pampa Debates Mulher. Doutora Carolina Gralha deve estar aqui amanhã, sua presidente lá da Matra, que participa efetivamente do programa. Nos representa muito bem. Não, muito bem. Craque. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul e você. Use o app Banrisul Digital e acesse os principais serviços para gerenciar sua conta.